Seja muito bem-vindo aos 27 passos para redesenhar a sua vida. Meu nome é Wendel Carvalho. Nos últimos 12 anos eu treinei mais de 110 mil pessoas ao vivo em vários lugares do Brasil e a minha paixão, a minha missão tem a ver com ajudar pessoas comuns, simples, como eu e você, a conquistarem o que eu chamo de vida extraordinária, vida épica. E os 27 passos que vão seguir aqui vão te ajudar, sem dúvida nenhuma, a chegar nisso. Com que você consiga construir isso através das estratégias que eu vou te passar aqui. Crucial que você tenha mente aberta, coração preparado para tudo que vai vir, que você tenha papel e caneta e que você estude esse conjunto de materiais que vai ser disponibilizado para você para que você consiga performar, para que você de fato mude a sua vida. E se você entender o que vai ser passado aqui e aplicar boa parte do que eu vou te passar, eu não tenho dúvida nenhuma que a sua vida vai mudar radicalmente, dramaticamente, mudar para melhor. Só que você precisa ter acesso a esse conteúdo e colocar ele para rodar. Quantas vezes você já leu um livro, viu um curso, viu um vídeo, até achou interessante, mas não fez nada com aquilo? Eu não quero que esses 27 passos seja mais um material desse tipo na sua vida. Eu quero que ele seja realmente disruptivo, que ele seja realmente forte, que você tome decisões importantes a cada passo que for apresentado aqui. Senão não tem sentido eu estar gravando isso e você estar vendo esse material. Importantíssimo então o seu compromisso em mudar a sua vida. O seu compromisso em jogar um jogo diferente, em levar a sua vida para um estágio diferente do que aconteceu hoje. Eu não sei qual é a sua história, por onde você passou, mas eu sei que algumas coisas deram certo e várias outras deram errado. Então, vamos buscar corrigir isso agora, com a idade que você tem, onde você estiver. Eu tenho certeza que é possível dar uma guinada na sua vida e conquistar a vida que você sempre quis, mas de repente não sabe hoje como conquistar. E tudo começa nessa série de conteúdos aqui. Então seja muito bem-vindo. O primeiro grande passo das 27 estratégias, 27 passos, é você entender a lei da abundância e entender que todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa que desejamos fazer. É completamente possível. Falemos então sobre a lei da abundância. Eu quero que você entenda que nunca vivemos na história da humanidade em um momento tão abundante. Nunca foi tão fácil ter tantas coisas, nunca foi tão fácil conquistar tantas coisas. Está tudo ao nosso alcance, tudo ao nosso redor, tudo tão fácil. Mesmo vivendo numa era de tamanha abundância, as pessoas ainda vivem com uma mentalidade de muita escassez. Pensando algo do tipo, ou eu tenho tempo para minha família, ou eu tenho uma grande carreira. Ou eu sou próspero financeiramente, ou eu tenho uma saúde incrível. As pessoas não conseguem entender ainda que é possível não ter uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra. Se hoje você não está conseguindo ter as coisas que você quer na sua vida e parece que essas coisas estão brigando entre elas, é porque você ainda não entendeu a lei da abundância. A lei da abundância diz que você pode ter tudo que realmente você quiser. De repente, não tudo exatamente no mesmo momento. Você constrói uma coisa, depois constrói outra, depois constrói outra. E aí você chega num patamar da sua vida, num momento da sua vida que você tem tudo que você sempre desejou. O grande problema é que as pessoas estão construindo carreiras, construindo sucesso financeiro e simplesmente esquecem de tempo com as pessoas mais queridas, saúde ou se desequilibram em relação a tudo isso. A minha recomendação para você como primeiro passo é você ajustar a sua mente em relação à lei da abundância e entender que você é capaz de chegar nisso também. Você também é capaz de construir uma vida próspera e uma vida boa, desde que você queira isso. Só que a maior parte das pessoas acha que isso não é possível. A maior parte das pessoas vive um paradigma dos pais, a maior parte das pessoas vive paradigmas de outras pessoas. E eu não quero isso para você. Sinceramente, eu quero que você tenha uma vida boa. Eu quero que você tenha uma vida absolutamente épica, uma vida incrível. Desde que você entenda que é possível ter. Imagina só se você hoje pudesse ter a saúde de um atleta, você pudesse ter tempo com as pessoas que você ama, você pudesse ter uma carreira incrível e ganhar bastante dinheiro para você realizar os seus sonhos e promover segurança para você e para sua família. Eu sei que você quer isso, só que não deixa sua mente te trair então e dizer para você que isso não é possível, que isso é uma viagem, isso é uma lenda, isso é completamente possível, desde que você entenda os princípios por trás disso. E eu quero te convidar a encorajar a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu espírito nessa jornada. Você é capaz, verifica a quantidade de coisas que você já fez na sua vida, a quantidade de coisas que você conseguiu realizar. Você realmente é uma pessoa imparável, você fez muitas coisas, você
realizou muito, só que de repente você está acomodado. Pode ser que você esteja pensando pequeno, você esteja querendo pouco hoje em dia, algo do tipo, se eu conseguisse pelo menos pagar minhas contas. Eu quero te dizer que você é muito pequeno para o tipo de ser humano que você é e o tipo de legado que você pode deixar, o impacto que você pode promover na sua vida e na vida das pessoas. Então o primeiro passo para que você consiga realmente dar uma guinada na sua vida é você entender que existe um ambiente muito abundante onde as pessoas podem ter realmente tudo e que você é absolutamente capaz. Pare de se colocar como vítima e reclamar. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo de 12 anos treinando pessoas é o seguinte: as vítimas não vencem. As vítimas não vencem. E se você ficar buscando se vitimizar, se colocar como uma pessoa coitada o tempo todo, culpando os outros, culpando algo ou alguém, uma certeza que eu tenho sobre a sua vida é que nada vai mudar, você não vai vencer. Vítimas não vencem. O que as vítimas querem não é vencer, as vítimas elas querem a atenção das outras pessoas. Elas querem que as pessoas prestem atenção nela. E se um ser humano vive a sua vida querendo que as outras pessoas prestem atenção nas suas reclamações, nos seus mimimis, essa pessoa ela vai ter uma vida muito, muito pobre. Não digo financeiramente, uma vida pobre em relação a realizações. Vítimas não vencem. Para você saber se você é uma vítima ou não, verifique o seu padrão linguístico. Como é que você se comunica com você e com o outro? Será que você o tempo todo coloca a culpa dos eventos que acontecem na sua vida em outras pessoas? Você diz coisas do tipo assim, mas a culpa é sua porque você não me ajuda, ninguém me apoia, é tudo tão difícil, tudo tão complicado, é fácil para você que tem apoio do seu marido ou da sua esposa, é fácil para você que tem tempo, para mim é difícil. Você fica colocando esse tipo de coisa? Você fica agindo dessa forma? É assim que você faz? Deixa eu te fazer uma pergunta, para mostrar que existe um protagonista dentro de você, um ator central da sua vida dentro de você. Se a vida do seu filho, do seu marido ou da sua esposa, se a vida da pessoa que você mais ama dependesse de você dobrar o seu ganho financeiro em 6 meses, você dobraria? Presta atenção nisso. Se a vida da pessoa que você mais ama dependesse de você dobrar o seu ganho financeiro de forma lícita, honesta, em 6 meses, você dobraria? Eu não tenho dúvida nenhuma que você dobraria. Então o que está acontecendo dentro de você não é falta de oportunidade ou esse blá 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 todo. O que está faltando dentro de você é você entender que você é capaz de mudar toda a situação. Você é capaz de mudar absolutamente tudo. Só que você precisa encarar isso. Se a vida de alguém estivesse em risco, você faria. Então hoje, se você não faz, é porque você não quer. Bingo, simples assim. Se você não faz, é porque você não quer. E se você quisesse? Se você, parasse de colocar culpa nas pessoas, se você parasse de colocar a culpa no seu líder, a culpa no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, ou a culpa nos seus pais, se você entendesse que você é responsável por tudo, e se você entendesse que tudo começa e termina em você, e se você entendesse que você pode mudar tudo, desde que você escolha, desde que você queira, com toda a sua paixão, a sua alma, a sua vontade, se você entendesse isso, e se você nunca mais reclamasse, se você percebesse que você pode criar de fato uma vida incrível, porque você é o autor central da sua vida? E se você entendesse isso? Esse é o segundo passo. Parar de reclamar, parar de se vitimizar, parar de se colocar como alguém à margem, que não consegue colocar a mão na situação e resolver aquilo ali. Esse é o segundo passo para você. Nunca mais se coloque como uma vítima. Você é o protagonista, você é a protagonista. Passo 3, pare de julgar as pessoas. Quantas vezes na sua vida você já passou, ou quanto tempo você já perdeu até, julgando as pessoas por coisas que elas fizeram? Quanto tempo você já passou com isso? Quanto sofrimento isso já trouxe para você? O que eu percebo muitas vezes ao longo de 12 anos treinando pessoas, e isso é uma certeza que eu tenho comigo, as pessoas fazem o máximo que elas conseguem na condição emocional e técnica que elas têm. Então, se de repente hoje você percebe que alguém não foi tão gentil com você, é porque naquele momento aquela pessoa não conseguia ser mais gentil. Ela não conseguia acessar um recurso de gentileza dentro dela por algum fator. Então, foi o que aconteceu. Se os seus pais te trataram do jeito que trataram, é porque naquela época eles não tinham conhecimento técnico, emocional, eles não tinham preparo. Então, eles fizeram o máximo que eles podiam na condição emocional e técnica que eles tinham. Então, pare de julgar as pessoas. A sua vida vai ser muito mais leve com isso. Eu percebo pessoas com vidas pesadas, pessoas que sofrem horrores por conta disso. Quando você entender que você
diminuindo o seu julgamento sobre as pessoas e aceitando as pessoas mais como as pessoas são. E talvez até os seus pais, você conseguindo perdoar os seus pais pelo que eles fizeram com você. Porque eles não fizeram porque eles são pessoas más. Não. Eles fizeram o máximo que eles podiam na condição emocional e técnica que eles tinham. Todo mundo faz o máximo que pode. Você deve pensar, Wendel, mas como assim? Tem pessoas que são idiotas, tem pessoas que são estúpidas, tem pessoas que... Não, aquelas pessoas estão fazendo o máximo que elas podem. Talvez você faria diferente porque você tem um nível de consciência maior. Só isso. Pare de julgar as pessoas. Quando você aprender a aceitar as pessoas e entender que elas têm ritmos diferentes do que o seu, que fazer o certo não é só do seu jeito, que fazer as coisas de uma forma organizada não é só do seu jeito. Quando você entender isso, o seu estresse vai reduzir imediatamente. E eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza disso, que a sua qualidade de vida vai aumentar massivamente. Aceite as pessoas como elas são. Não julgue e entenda. Cada um faz para o outro, para o mundo, para si mesmo, o que está pronto e o que dá conta de fazer. Pare de julgar e aceite o outro. Quarto passo para redesenhar a sua vida, seja resiliente. Se você vai realmente buscar ter uma vida diferenciada, uma vida acima da média, eu quero te dar uma certeza aqui, sabe? Vai ser muito difícil. Não que vai ser muito difícil você conquistar tudo isso, mas ao longo do trajeto vão ter muitas coisas que você não previu, que você não estava prevendo isso. E essas coisas vão tirar você do sério, essas coisas vão fazer você duvidar de você mesmo. E nesses momentos o que você vai precisar é ser resiliente. Porque para ter uma vida mais ou menos, você não precisa ser tão resiliente assim, sabe? Agora para você realmente ter uma vida diferenciada, uma vida diferente do que você, sabe, vê as pessoas comuns tendo, porque você merece uma vida diferenciada. Quando você percebe que essas pessoas querem isso, muitos problemas vão vir, muitas dificuldades vão vir. E quando essas dificuldades vêm, ela coloca a sua resiliência à prova. Resiliência é uma palavra que vem da física, é um termo que vem da física, que significa o seguinte: quando o objeto recebe pressão e ele volta rapidamente para o estado original, ele é resiliente. Se eu pego uma liguinha de borracha e estico e quando eu solto ela volta, ela é resiliente. Se eu pego uma régua de acrílico, aquelas réguas escolares, e coloco pressão nela e ela quebra, ela não é resiliente. Pessoas resilientes, no português claro, tomam porrada e voltam rapidamente. Tomam pancada e elas levantam. Essas são as pessoas resilientes e você tem que desenvolver isso dentro de você. Sabe, parar de... Qualquer coisa que acontece, você, eu vou desistir, eu vou parar. Que merda é essa? Você não pode ter esse tipo de comportamento. Que tipo de ser humano é você? Você tem que desenvolver essa habilidade dentro de você. A habilidade de passar por dificuldades e seguir, essa habilidade de ter tenacidade. Que coisa é essa? Você precisa desenvolver isso dentro de você. E quando estiver acontecendo uma situação muito complexa na sua vida, alguma coisa que está doendo, alguma coisa que está complicada, eu não quero que você desista, eu quero que você descanse. Para, descansa, respira e volta e continua. Para, descansa, respira, volta e continua. Sem desistir. Porque chegar nesse Olimpo que você está querendo, nesse lugar incrível que você está querendo, de ter uma vida realmente diferenciada, vai exigir isso de você. Só que analisa comigo também quantas vezes na sua vida você foi muito resiliente, você conseguiu fazer coisas incríveis. Várias vezes você já conseguiu isso. O que eu preciso só é que você canalize essa mesma inteligência que você já teve em outros momentos da sua vida para esse momento que você vai começar agora. Talvez os próximos 12 anos, 12 meses da sua vida vão mudar toda a situação depois de você aplicar os 27 passos aqui. Então isso precisa ser o nosso compromisso, que você se veja mais resiliente, mais tenaz. Quando acontecer um problema, você fala assim, interessante isso, um problema, que bom. Porque sem problema a vida perde o tempero. O que é o tempero da vida? São os problemas, as dificuldades. Imagina só se hoje você fosse, sabe, bilionário, não tivesse nenhum problema com a família, nenhum problema com nada. Sua vida ia ser entediante. O que dá tempero na vida? São os pequenos problemas. Então, aprenda a se apaixonar por isso, aprenda a se envolver com isso de uma forma diferente e aumenta o seu nível de resiliência. Quinto, analise as áreas da sua vida para que você possa ter um mapa do que está acontecendo hoje, tá? Nessa sequência de próximos vídeos que vão vir agora, nós vamos analisar as áreas da sua vida. Eu quero que você seja muito sincero com isso. E eu vou abrir com você aqui áreas que são importantes, são 5 áreas. Eu quero que você se analise em relação a essas 5 áreas. Que você verifique como está a sua vida em relação a essas 5 áreas, tudo bem? E o principal, eu quero que você seja sincero comigo nesse ponto. Se você tiver com papel e caneta, anote a nota que você vai dar, porque isso vai
facilitar muito o entendimento de onde você está e de onde você vai querer chegar, tudo bem? Primeira área que eu quero que você analise na sua vida hoje é a área carreira. Como é que está a sua carreira hoje? Hoje você realmente trabalha em alguma coisa que você tem paixão por essa carreira, você percebe que você está avançando na sua carreira, você percebe que na sua carreira você está dando o máximo que você pode, você percebe que dentro da sua carreira você está fazendo coisas que energizem você percebe que você tem recebido elogio das pessoas, você é apaixonado por segundas-feiras e você meio que não gosta das sextas-feiras porque você vai deixar de trabalhar. Como é que é esse nível seu de conexão com o seu trabalho? Dá uma nota para a sua satisfação hoje no seu trabalho e essa nota ela vai de 0 a 10. Que nota você daria? Que nota você daria para o seu trabalho? Você tem que encarar isso. Não adianta você ficar fugindo disso e achar que um dia vai melhorar se isso não tem melhorado nos últimos meses ou talvez anos, entende? Você tem que encarar isso. Então, que nota você daria hoje para o seu nível de satisfação em relação ao seu trabalho? Que nota você daria? Pensa nisso, dá uma nota e vamos para a próxima área. O sexto passo é analisar a área finanças. Isso é muito importante. Qual a sua satisfação com a sua área financeira hoje? Hoje você ganha quanto merece? Eu não tenho dúvida que você ganha quanto merece, mas eu quero saber se você acredita que você ganha o quanto merece, né? Você percebe que você gere bem o seu dinheiro? Você vive nos juros do cheque especial, você tem dívidas, restrição no seu nome, as coisas estão difíceis financeiramente para você, ou você percebe que você está avançando em relação às suas finanças, você tem prosperado financeiramente, você tem conseguido ter mais dinheiro sobrando do que você gasta, entende? Você recebe um valor todo mês, você consegue poupar uma parte, gastar, mas sempre está sobrando dinheiro, ou não, ou você vive em dívidas, vive em empréstimo, vive, numa gangorra financeira muito ruim que gera estresse em você. Qual que é o seu nível de satisfação hoje com a sua área financeira? Que nota você daria para essa área? Ou você é do tipo que consegue ser inteligente com o seu dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar para você, você não gasta dinheiro com coisa que não vai te dar retorno. Retorno de investimento é muito importante. O quanto você se considera inteligente financeiramente de fato? Qual que é o nível de atenção que você tem dado para o seu dinheiro? Como é que você tem gerido essa área? Nos últimos 3 anos, você tem melhorado financeiramente ou você tem piorado financeiramente nos últimos 3 anos? Faz uma análise bem crucial, faz uma análise bem séria dessa área na sua vida e dá uma nota. Qual que é o seu nível de felicidade financeira na sua vida hoje? De 0 a 10. Dá uma nota para que a gente possa avançar para a próxima área. E o sétimo passo é analisar relacionamentos. Se você está buscando ter uma vida realmente, reestruturada, uma vida diferenciada do que as outras pessoas têm, você precisa pensar em relacionamentos. E quando eu digo relacionamento, eu não estou dizendo só relacionamento com aquele seu tio de Piracicaba que você nem vê tem muito tempo, Eu estou falando de relacionamento íntimo. Você com a pessoa que você ama, você tem tido tempo para a pessoa que você ama, você tem recebido carinho e tem dado carinho, vocês têm cumplicidade, isso mesmo, você e seu cônjuge, você e sua namorada, você e seu marido, sua esposa, a pessoa que você ama. Você está solteira, está solteiro, não tem problema, analisa a última relação que você teve, analisa a última vez que você esteve com alguém, o último relacionamento de 6 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos, eu não sei, mas analisa isso. Qual a sua satisfação em relação aos relacionamentos que você vem tendo? Não estou falando de relacionamento com seu filho, ou relacionamento com seus amigos, estou falando de você com a pessoa que você ama, aquela pessoa que é o seu cônjuge, o seu parceiro. Qual o seu nível de satisfação com isso hoje? Ou você vem contando uma historinha para você do tipo assim, não, tudo bem, eu vou conseguir ser feliz sozinho, vai estar tudo certo e tal. Eu quero te alertar para alguns problemas que existem aí. Você conseguir viver com outra pessoa, fazer aquela pessoa feliz, você se fazer feliz, é um ato de desenvolvimento humano enorme comparado com viver sozinho. Não tenha dúvida nenhuma disso. É muito fácil você ser uma pessoa que medita, que fica lá dentro da caverna, que vivendo sozinho. Agora, quando você convive com outra pessoa, uma pessoa que, que tem dias ruins, uma pessoa que tem TPM, uma pessoa que, o marido que voltou bravo no trabalho e tal, quando você convive com uma pessoa assim, isso prova quem você realmente é. Isso mostra o real amor que você tem. Então, busca desenvolver isso e dá uma nota hoje. Quanto você está satisfeito com esse relacionamento? Você tem carinho, você tem atenção, você tem, essa conexão íntima, ou isso está tudo perdido, isso está muito ruim? Qual é o seu nível de satisfação em relação a isso? Dá uma nota então que vai de 0 a 10. Vamos lá. A 8ª área é saúde. Saúde, sim, é muito importante.
De nada vale você construir um império, finanças incríveis, uma carreira espetacular se você não cuidar da sua saúde. O preço é muito alto. Eu conheço pessoas, por exemplo, que se tornaram prósperas financeiramente, têm carreiras incríveis, mas são pessoas que têm problemas sérios com saúde, problemas que não têm como voltar atrás. A pessoa gastou boa parte da sua vida trabalhando, buscando dinheiro e hoje tem câncer, diabetes, coisas que ela não consegue contornar. Será que isso vale a pena? Eu não estou dizendo aqui que se você buscar massivamente ter uma carreira incrível e dinheiro, você não vai conseguir ter saúde. Óbvio que não. O vídeo 1 fala sobre abundância, eu quero que você tenha tudo isso. Mas vamos analisar. Hoje você, por exemplo, tem um sono restaurador, você dorme muito bem, isso é reflexo de saúde, você dorme bem ou você só dorme à base de remédios? Como é que é você hoje? Você hoje tem dores que você tem que tomar remédio por conta dessas dores o tempo todo? Você consegue fazer atividade física regularmente, pelo menos 5 vezes por semana? Não aquelas 2 caminhadinhas que talvez você dê. Não, eu quero algo mais do que isso. Será que você se sente saudável de fato em relação à atividade física? Será que você come alimentos saudáveis? Você opta por mais verduras, legumes do que alimentos industrializados? Quando você come verduras e legumes, opta pelo orgânico ainda? Será que você tem essa pegada mais saudável de fato? Você cuida da sua saúde? Você se preocupa em colocar alimentos diversificados para dentro do seu corpo para que você consiga nutrir todo o seu corpo? Ou você se entope de açúcar, se entope de alimentos industrializados? Como é que é a sua vida hoje? Você fica falando para você que você está fazendo só uma exceção? Não, é só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Quando você vê, você teve vários pouquinhos ao longo do seu mês e você não foi saudável. Você não cuidou da sua saúde. Se eu olhar para você hoje, ou se você se olhar no espelho hoje, você aparenta mais uma pessoa sedentária ou um atleta? Você tem mais músculo ou gordura no seu corpo? São indícios, você não pode negar isso. Eu não estou falando somente do veio estético. Eu estou falando de saúde, de se sentir disposto, de longevidade, de viver muito tempo. Isso é uma área importante, então dá uma nota para a sua satisfação nessa área de 0 a 10. 9º passo é você analisar a sua área espiritual. Isso mesmo, espiritualidade, eu não estou dizendo religião. Uma pergunta para você, você percebe que ao longo do dia, ao longo do seu mês, ao longo da sua vida, você está conectado com algo maior? Eu não quero dizer que o algo maior tem que ser, sabe, algum nome que você dê, do tipo Maomé, Buda, Jesus Cristo, eu não sei, eu respeito todas essas orientações religiosas, doutrinas, enfim, mas o que eu estou preocupado é se você está conectado com algo maior, você sente a presença de algo maior na sua vida ou isso é muito vazio? Você sente um buraco nessa área? Você sente e pratica realmente ajudar o próximo? Você percebe que ajudando o próximo você se torna alguém melhor e você faz isso na prática, não é só papo, não é só teoria? Como é que é isso para você? Você consegue parar e observar Deus em coisas pequenas que acontecem? Você consegue observar Deus em relação a pequenos milagres que acontecem? Algo do tipo assim, você está vendo as árvores, elas estão balançando, existe vento e Deus está ali. Você consegue ver esse tipo de coisa ou não? Qual que é a sua relação com a sua espiritualidade? O quanto você está satisfeito hoje com a sua conexão com algo maior? Dá uma nota para isso agora, que vai de 0 a 10. É uma área importante. Vamos lá. O que eu quero que você entenda? Você acabou de analisar 5 áreas muito importantes. E se você pegar a média dessas áreas, você vai lá agora, soma essas 5 áreas, soma elas, primeira, segunda, terceira, soma todas e divide por 5 na calculadora, faz isso rápido, aí você vai ter uma média. E essa média é como você está conduzindo a sua vida hoje, é como está a sua vida hoje. Se você teve média 5, é isso. Teve média 4, média 7, média 8, uau, que incrível. É isso, mas seja realista com você. O fato de você encarar esse fato e perceber o seguinte, caramba, eu preciso mudar a minha vida em relação a isso, já é incrível. A maior parte das pessoas não tem nem consciência de que a vida delas está desse jeito. E você está tendo essa consciência aqui agora. Então, de repente, se você viu que a sua vida não está muito boa em algumas áreas, relaxa, você não está sozinho nesse barco, já passei por isso, volta e meio, volto nisso e preciso reajustar a minha vida. E a enorme maioria dos meus alunos, tanto no ciclo da maestria, no método Cronos, passam por isso também, iniciadores top, todos os cursos que eu tenho. Então isso é completamente natural. O que não é natural é depois de uma análise dessa, depois de 4, 5, 6 meses, você não ter feito, sabe, porcaria nenhuma. Aí eu vou matar você. Sabe, então entende isso aqui. Você precisa mudar isso. Sabe, se você encara esse fato, percebe que as áreas não estão boas, sabe, é o negócio de você arregaçar a mão e falar assim, cara, vou mexer nisso agora aqui. A coisa ficou séria. E a minha recomendação para você é, até os final dos 27 passos, você vai ver estratégias para melhorar essas áreas. Fica tranquilo. Mas o meu compromisso com você, e muito mais que isso, o meu pedido para você é que você escolha dessas 5 áreas que você mapeou, 2 que você vai dar mais foco.
duas que você vai dar mais atenção e mergulha nessas duas áreas que a sua vida vai mudar completamente, achando estratégias para poder mudar tudo isso, tá? Então saiba a média da sua nota hoje, porque daqui 3 meses você vai mudar tudo e vai ser incrível. 10º passo, sucesso é um jogo de longo prazo. Então o 10º passo é desenvolva paciência. Isso, respira, desenvolva paciência. Se você quer ter sucesso de fato, as coisas que realmente são valorosas não acontecem da noite para o dia. Nenhum império foi construído da noite para o dia. Quando você vê edificações gigantescas como, sabe, aquelas edificações que existem no Egito ou edificações do tipo a Torre Eiffel, nada disso foi construído rapidamente. O que perdura por muito tempo tem raiz profunda, demora, você precisa ser paciente. E essa paciência tem acabado nas pessoas. As pessoas têm postado coisas na internet, já ficam atualizando para ver quantas pessoas curtiram, quantas pessoas viram o que elas postaram. As pessoas dão play num vídeo e elas já querem que o vídeo carregue por completo. As pessoas, você entende? As pessoas estão muito sem paciência, elas querem que tudo aconteça para ontem. Eu até entendo, você tem serviços que acontecem rapidamente, quando esse serviço trava você fica possuído, você fica muito chateado por conta daquilo, mas olha, a vida não funciona assim. Se você quer ter êxito de fato, você tem que entender essa lei da paciência. Se você demorou 10 anos para quebrar financeiramente, não vão ser em 10 meses que você vai recuperar a sua estrutura financeira. Se você demorou 5 anos para engordar 10 quilos, possivelmente você não vai demorar 5 semanas para poder perder esse peso. Você não pode ser impaciente assim. Você precisa entender que sucesso é um jogo de longo prazo. Você não está jogando algo de curto prazo. Entende? Se você conseguir juntar dentro da sua estrutura neurológica, dentro da sua sabedoria, paciência, entendendo que você está jogando alguma coisa que é um jogo de 8, 10, 12 anos, é um jogo mais de longo prazo, e tiver foco para focar no que depende de você, ninguém para você, ninguém segura você, isso é incrível. Só que você tem que entender isso. As pessoas, o que elas fazem? Elas começam alguma coisa toda entusiasmada, toda empolgada, elas não conseguem ter o resultado que elas esperariam ter, que deveria ter em 2 meses, elas querem ter esse resultado em 2 semanas, e pelo fato de não conseguir o resultado de 2 semanas, que demoraria 2 meses, já seria incrível, ela nunca teve aquele resultado, elas desistem. Eu não quero isso para você. Então entenda que o 10º passo para a construção de uma vida realmente diferenciada é você entender que o jogo é de longo prazo, e desenvolver paciência. Respira e lembra o tempo todo, o jogo é de longo prazo. 11º passo. Livros, mentores e treinamentos. O 11º passo tem a ver com você buscar conhecimento, de fato, buscar conhecimento. Cada real que eu gastei no meu conhecimento voltou muito para o meu bolso em forma de retorno financeiro. E o que você não está conseguindo ter na sua vida hoje é porque você não sabe como ter, você não sabe como construir. Se você soubesse, você já teria. Então é uma questão de conhecimento, igual Vicente Falcone sempre diz. A questão é puro conhecimento. E como é que você pode ter conhecimento? Você pode testar, fazer através dos seus erros, o que te gera nível de conhecimento, só que isso é doloroso, gasta tempo e dinheiro. Ou você pode aprender através da experiência de outras pessoas. Por isso eu quero que você entenda o poder que existe dentro dos livros. Imagina só, uma pessoa que vai lá, pega 20 anos de pesquisa, 20 anos da vida dessa pessoa, talvez uma vida inteira até. Ela pega o que ela aprendeu numa vida inteira, reúne em 300 páginas no livro e te vende isso por R$25. Isso é muito barato. Então existe uma quantidade imensa de conteúdos nos livros que você pode consumir. Conteúdos ligados a qualquer área. Se você quer aprender mais, por exemplo, sobre persuasão, você quer aprender mais sobre culinária, você quer aprender mais sobre como montar um time vencedor, você quer aprender mais sobre como dominar seus pensamentos, sobre como dominar suas emoções, você quer aprender como emagrecer, seja lá o que for, os livros estão recheados de conhecimento e você pode ter acesso a isso. Leia mais. O segundo ponto, invista pelo menos 15% do que você ganha, no mínimo 15% do que você ganha, em treinamentos. Você tem que se capacitar. Você tem que ir para treinamentos, reduzir a quantidade de televisão que você vê, vídeos que você perde tempo vendo e aumentar a quantidade de treinamento que você assiste. Treinamento presencial, que você consegue viajar e ver um bom treinador, treinamentos da sua empresa, treinamentos online que você pode assistir também. Isso aqui é um pequeno treinamento online, então eu quero que você entenda o poder disso. Invista seu tempo em treinamento, invista pelo menos 15% do que você ganha em treinamento. E o terceiro movimento, dentro desse 11º passo, é você buscar mentores. Mentores são pessoas que têm sucesso em determinada área,
E você vai se aproximar dessas pessoas, alguns mentores você vai pagar para esses mentores te acompanhar, alguns mentores são pessoas da sua família, um tio seu que é muito bom em relação às finanças, é uma tia sua, um primo seu que é muito bom em relação a marketing, e você vai pedir para essa pessoa te mentorar, essa pessoa te dá caminhos, e essa pessoa vai encontrar com você de tempos em tempos, talvez uma vez por semana, talvez uma vez por mês, mas para que você possa ter essa pessoa te acompanhando. O fato é, nós funcionamos melhor quando somos acompanhados, nós funcionamos... Sabe, nós conseguimos entregar mais valor, entregar mais conteúdo quando nós somos até cobrados. Então ter mentores é crucial. Presta atenção nisso. 11º passo é buscar conhecimento. Livros, treinamentos e mentores. 12º passo, agora nós vamos redesenhar a sua carreira, porque carreira é uma área importante dentro da sua vida, sim ou não? A maioria de nós passa metade da vida quase trabalhando, né? Então metade do seu dia útil trabalhando, a parte do dia que você está acordado, então faz muito sentido pensarmos nisso, tá bom? Eu faço muita transição de carreira com executivos. Eu desenvolvi um método de 5 etapas para você analisar se você está na carreira boa, numa carreira incrível, se não você buscar uma outra carreira, um trabalho diferente, tá bom? Não estou dizendo de emprego, porque emprego não faz pessoas vencerem. Estou falando de trabalho, tá bom? Emprego é quando você acha uma vaguinha que você fica lá fazendo o mínimo para te dar um retorno financeiro. Trabalho é quando você realmente pega alguma coisa para fazer e você dá o máximo em relação àquilo e você não está muito preocupado com o horário, isso não importa para você, tá bom? Carreira com trabalho, sem emprego, tá bom? Então vamos fazer uma análise agora. São 5 pontos que eu quero que você analise e você verifique se onde você está trabalhando hoje, se você está buscando um trabalho, buscando se recolocar, vai ser perfeito. Se você está trabalhando hoje em algum lugar, analisa se você está... se esse trabalho seu supre esses 5 pontos em você. Se você perceber uma inquietação nos 5 pontos que eu vou analisar aqui, busca um trabalho diferente, tá bom? O primeiro elemento para uma grande carreira, para um trabalho incrível é paixão. Você tem que ter paixão pelo que você faz. A pergunta é, se eu reduzisse hoje o que você ganha pela metade, você continuaria fazendo o que você faz? Se você, Wendel, eu acho que não. Então não tem muita paixão envolvida aí. Paixão tem a ver com você fazer alguma coisa que você não vê o tempo passar, que você poderia chegar mais cedo, sair mais tarde, você sente, sabe, por você trabalharia 12, 15 horas por dia naquilo, porque é um tesão. Se você não tem isso no seu trabalho, muda de trabalho, busca uma carreira diferente. É crucial que você encare isso. Não importa o que seus pais pensam, dane-se o que eles pensam, dane-se o que as outras pessoas pensam, se concentra de fato no que você quer, você só tem uma vida. Isso é muito importante. Então o primeiro elemento de análise é paixão. Você tem paixão pelo que você faz hoje? Se você não tiver, você tem que tomar uma decisão em relação à sua carreira e buscar alguma coisa pela qual você seja realmente apaixonado. Então, em relação à sua carreira hoje, você pode analisar e dar uma nota se quiser, né? Será que você está muito ou pouco apaixonado pelo que você faz? Então o primeiro elemento para você dar uma guinada na sua vida na área de carreira, primeira análise aqui é paixão. O 13º passo é analisar a sua aptidão em relação à carreira, porque você tem que escolher uma carreira que você tenha a mínima aptidão. A aptidão tem a ver com habilidade para poder fazer aquilo. Eu entendo, a habilidade a gente também desenvolve, faz sentido. Mas você tem inclinações naturais, coisas que já são suas. Então, por exemplo, eu tenho uma inclinação natural para comunicação, eu gosto muito de falar e tudo mais. Eu desenvolvi isso muito ao longo do tempo, aumentei minha aptidão para isso, aumentei minha habilidade nisso, desenvolvendo. Mas se lá atrás eu fosse gago ou extremamente tímido, muito gago e muito tímido, é muito pouco provável que eu conseguisse desenvolver minha aptidão para fazer comunicação em alta performance, alto rendimento. Isso é muito pouco provável. É como se de repente eu tivesse 1,55 m e eu decidisse ser jogador de basquete. Ia ser muito difícil para mim. Por mais que eu desenvolvesse a minha habilidade de saltar, de impulsionar, de, sabe, pular mais do que as outras pessoas, eu ia ter limitações ali. Então quero que você analise o seguinte, para buscar uma carreira que vai realmente preencher, busca uma carreira, busca um trabalho que você use as suas aptidões naturais ali, que você perceba que os seus talentos estão sendo respeitados dentro desse trabalho. Se você é uma pessoa que adora dança, se você é uma pessoa que adora atividades artísticas e você trabalha no caixa de algum lugar, sabe, você está perdendo a sua vida, você está enterrando a sua vida. Se você percebe que você tem uma paixão imensa por pessoas e você vive atolado em planilhas de Excel, você está errado, você não pode passar o resto da sua vida fazendo isso. Você precisa encarar essa questão de paixão e aptidão. 14º passo é analisar a questão do tempo na sua carreira. Wendel, como assim tempo? Olha, depois de atender tantos executivos, tanta gente, o que eu percebi? O que as pessoas muitas vezes elas querem é ter tempo flexível. Elas querem ter um tempo mais flexível para que elas possam fazer coisas que dão prazer para elas também. Não só trabalhar de 8 às 18 ou coisas assim. Uma carreira incrível
gera para você tempo flexível. Eu sei que você está pensando assim, Wendel, mas que diabo de carreira é essa? Calma que eu vou te falar daqui a pouco a minha sugestão e meu ponto de vista. Mas você precisa buscar uma carreira que tenha tempo flexível. Porque quantas vezes você já quis estar perto do seu filho e não pôde? Quantas vezes você quis fazer uma viagem com seus amigos que eles foram viajar quinta a domingo e você não pôde porque não eram as suas férias? Quantas vezes você fica na mão da empresa que talvez você esteja e não tem um horário tão flexível assim? Então, para pensar. Uma boa carreira, na minha opinião, passa também por ter horários flexíveis. Você conseguir ter horário flexível e trabalhar. Se você quiser, talvez acordar às 11 da manhã, porque, sei lá, deu na sua cabeça. Ou se você quiser trabalhar de meio-dia até meia-noite e isso é importante para você, não tem nenhum problema nisso. Então, existem formas disso. Mas analisa, quantas vezes você já ficou de repente um pouco chateado porque você não teve tempo flexível para sua família, para um lazer ou para algo importante para você. Então uma boa carreira passa por ter tempo flexível. 15º ponto para você analisar, e estamos falando da sua carreira ainda, que é buscar uma carreira que te dê renda escalável, renda que seja passiva até. Uma pergunta para te provocar. Hoje quantos reais você ganha por cada hora dormida que você tem, cada hora não trabalhada que você tem? Você passou 2 horas sem trabalhar, quanto que você ganha? Se a sua resposta hoje é 0, ou ainda não ganho nada se eu não trabalhar, você tem um problema. Você tem um problema, porque essa é uma chave para que você continue sendo pobre ou não conseguindo ter dinheiro, você entende? Você possivelmente é um trocador. Você troca o seu tempo por dinheiro. Você vai lá e dá tantas horas por semana para a empresa, eles te pagam um salário, você é um trocador. Essa é uma fórmula que não leva as pessoas a realmente terem vidas prósperas. Então a gente precisa pensar em mudar isso daí. Agora, quando eu digo para você que você precisa trabalhar com algo que te dê renda escalável, é que você consiga, por exemplo, se você se empenhar muito, dobrar os seus ganhos financeiros. Então a pergunta é, se no seu trabalho hoje você se empenhar muito, você consegue dobrar os seus ganhos financeiros? Se a resposta é sim, você talvez esteja num lugar que te dê ganhos escaláveis. Se você triplicar o seu esforço, você triplica os seus ganhos, se você quadruplicar os seus esforços, você quadruplica os seus ganhos, esse é um ponto importante. E outro ponto é buscar trabalhar com algo que te dê renda passiva. Isso quer dizer o quê? Você não precisa trabalhar tanto naquilo e aquilo te dá retorno financeiro. Por exemplo, a pessoa vai lá e aluga uma casa para outra pessoa, ela não tem que estar lá cuidando da casa, mas o meu inquilino me paga R$1.000 por mês, então isso me gera uma renda passiva. Isso é só um exemplo para você ter ideia. Então é importante isso, quando um autor escreve um livro, o livro está lá vendendo nos aeroportos do mundo todo, nas livrarias, e ele está ganhando dinheiro com isso sem ter que estar lá segurando o livro, você está me entendendo? Então buscar trabalhos que te possibilitem em algum momento ter essas fontes de renda passiva. Eu vou te falar como você conseguir isso daqui a pouquinho, tá? Mas só para você entender que isso é importante, porque se você é um trocador, troca tempo por dinheiro, você não vai prosperar. Isso é ponto. Se eu pego na revista das pessoas mais prósperas, da Fortune, da revista Forbes, dessas listas todas, não tem nenhum trocador, alguém que troca tempo por dinheiro. Você entende? Possivelmente as pessoas que você mais admira em relação ao estilo de vida, essas pessoas não são trocadores. Essas pessoas elas têm fontes de renda trabalhando para elas e tudo mais. Então pensa nisso. E o 16º passo é você analisar algo muito importante, que é o último elemento da carreira, são 5 passos para você analisar a sua carreira, que é você verificar o seguinte, será que o que você faz hoje promove impacto na vida das pessoas? Você está deixando um legado através do que você faz hoje? Será que você está deixando um legado através do que você faz hoje ou não? Isso é importante. Se você trabalha em alguma coisa que você não vê mudança na vida das pessoas através do que você faz, você tem que mudar de carreira, você não pode ficar num lugar onde você não vai deixar a sua marca no mundo. É crucial que você se preocupe com isso. Muito importante que você se preocupe com isso. Então, buscar uma carreira, um trabalho que você percebe que quanto mais você trabalha, mais mudança você faz na vida das pessoas, mais você é reconhecido pelo que está acontecendo, isso é incrível, isso é espetacular. Então, se hoje você não tem isso, você tem que buscar ter isso. Você tem que fazer essa análise hoje. E seja realista com você. Eu falei de 5 elementos aqui. Sabe, falei de paixão, aptidão, falei de tempo, renda escalável e passiva e falei sobre legado e um propósito, né, mudança na vida das pessoas. Se na sua carreira hoje não tem esses 5 pontos, pode ser que você tenha 2. Se você tem 3, poxa, legal, 4, que incrível. Se você tem 5, nossa, você é abençoado. Mas você precisa buscar de forma, sabe, aquele inconformismo positivo. Você está incomodado, você está meio puto da vida ali porque você, sabe, não está tendo essas 5 coisas. E buscar isso dentro da sua carreira. E se for o caso, tomar decisões difíceis e mudar o que você está fazendo hoje, mudar o jeito que você está fazendo hoje para que você consiga vencer nessas 5 áreas. Então encara o fato e resolva isso. O 17º passo para a construção de uma vida, para um redesenho de uma vida extraordinária, uma vida épica, tem a ver com a resolução dos outros 5 passos ali em relação à sua carreira, tá? Então esse 17º passo eu quero sugerir para você que você
Empreenda. Que você abra o seu próprio negócio e fique rico fazendo isso, e prospere fazendo isso. Wendel, mas você está dizendo então que as pessoas que trabalham em concurso público não podem prosperar? Eu não disse isso. Wendel está dizendo que as pessoas que trabalham em carteira assinada não podem prosperar? Eu também não disse isso. Não vem botando palavras na minha boca. O que eu disse é o seguinte, que estatisticamente e pelas pesquisas que eu tenho feito, as pessoas que mais se aproximam de ter aqueles 5 elementos que eu acabei de descrever para você são pessoas que de alguma forma empreendem. Porque elas estão ali trabalhando com algo que elas têm paixão, estão desenvolvendo aptidão ou trabalhando com algo que já tem uma aptidão natural, elas conseguem ter um tempo flexível por conta do trabalho, conseguem ter ganhos escaláveis por conta do negócio e percebe que elas fazem algo que de alguma forma transforma a vida das pessoas, facilita a vida das pessoas. Então eu quero te convidar para que você possa empreender. Outro dia eu fiz um vídeo no meu Facebook, está no YouTube também, sobre qual que é a melhor forma de prosperar. Sabe, eu acredito que fortemente que é empreender. Sem dúvida nenhuma empreender. Nada se compara em relação ao acúmulo de riqueza do que empreender. Você pode sim pegar ali R$600 que sobram do seu salário e aplicar em fundos de renda fixa, pode, mas nem de longe você vai conseguir o retorno financeiro de alguém que abriu o próprio negócio e começou a cuidar bem do próprio negócio. É óbvio que tem gente que quebra o próprio negócio, igual tem gente que aplica dinheiro em ações erradas e também perde dinheiro. Todo mundo dá certo em lugares e dá errado também, e a questão não é o lugar onde a pessoa está, é a competência que a pessoa tem. Então você tem que se preparar para empreender. Mas esse é um convite para você. Se você tem dúvida ainda, se você começa a empreender, eu quero te convidar, vá empreender. Eu ainda posso empreender fazendo o quê? Você pode empreender ensinando alguma coisa que você saiba. Você pode fazer isso, uma coisa que você sabe, você vira professor nos finais de semana e ensina aquilo. Você pode começar a empreender com uma franquia, sabe, comprar uma franquia que já funciona e 200, 300, 400 mil reais, você abre uma franquia, pega empréstimo em dinheiro, em banco, arruma um sócio, enfim, esse é um outro caminho. Você pode começar a fazer alimentos junto com a sua esposa, com o seu marido, e vocês começarem a vender esses alimentos, sabe, uma pequena indústria de alimentos congelados saudável, ou fazer docinhos, fit, ou fazer coisas para casamento. Eu não sei, sabe, dá para você começar. Você pode começar com vendas diretas, sabe, marketing de rede, também é um jeito muito interessante de começar, mas que eu quero que você entenda, todas essas formas são super interessantes. Eu quero que você comece a empreender, de alguma forma. Busque trabalhar para você. Eu sou apaixonado por essa mensagem, por essa visão. Eu espero que você tome uma decisão em relação a isso se você tinha dúvidas ainda. Você tem que se preparar, mas lembre que você nunca vai estar pronto. Se você esperar estar super pronto para poder empreender, você não vai estar. E comece a empreender para você poder prosperar. 18º passo para redesenhar a sua vida é você definir metas poderosas de fato. Nós falamos sobre a sua carreira, falamos sobre muita coisa. Chegou no momento que você definiu o que você realmente quer para os próximos meses, anos da sua vida. Isso é muito importante. Eu tenho dentro de um aplicativo que eu uso, eu explico mais sobre esse aplicativo dentro do Método Cronos, um aplicativo chamado Wunderlist. Método Cronos é meu curso de produtividade, é o curso com mais alunos de produtividade no Brasil inteiro. E eu tenho no meu Wunderlist a minha visão para 20 anos, né? Eu tenho o que eu quero ser daqui a 20 anos, o que eu realmente quero da minha vida daqui a 20 anos. Em relação ao meu porte físico, financeiro, quantas pessoas eu treinei, tá tudo isso definido. Isso é muito, muito energizante. Então eu quero convidar você a definir isso. Você precisa buscar ter metas poderosas construídas na sua vida. Quando você define metas poderosas, um cara chamado Mark Murphy, que escreveu um livro chamado Hard Goals, Metas que Desafiam, o Mark Murphy disse o seguinte, na pesquisa dele, pessoas que têm metas grandiosas, elas são 73% mais motivadas para a vida do que pessoas que não têm metas. Você presta atenção nisso, 73% mais motivadas para a vida só pelo fato de ter metas, e você precisa ter. Então construa metas poderosas em relação às áreas que você viu que não estão boas na sua vida. Quais são as áreas, né? Você viu que não estão boas as áreas na sua vida em relação a finanças, relacionamento, eu não sei, mas definir meta. O que você quer para cada uma dessas áreas? Como é que você quer que cada uma dessas áreas funcione a partir de hoje? Definir essas metas é crucial. Definir data, quando que você quer que aconteça, definir tudo isso é muito, muito, muito importante. Então não deixa passar, pega um papel e caneta, escreve isso tudo que você quer para cada uma dessas áreas. Recomendo que você não tenha mais do que 5 metas num ano, porque senão fica muita coisa para você gerenciar, sua cabeça vai ficar, sabe, tentando gerenciar muita coisa. 5 já está incrível e de bom tamanho. Então construa essas metas, definindo objetivamente o que você quer para os próximos 12 meses da sua vida, em algumas áreas da sua vida. Vai lá! 19º passo, coloque essas metas num local visível. Isso é muito importante. Se você não vê, você esquece. Tudo aquilo que você vê, você se compromete. Então, se você tem metas poderosas, você definiu isso, escreveu isso, minha sugestão, coloque isso numa cartolina.
sabe, com imagens e data que você vai atingir cada uma daquelas metas e coloque isso em local visível para que você veja sempre. No meu caso, eu coloco também no meu wallpaper, no papel ali de bloqueio da minha tela do celular. Então, eu coloco ali e tá ali as metas escritas, com imagens e tal. Então, defina isso. Coloque no papel de parede do seu computador, no papel de parede do seu celular. Coloque em cartolina na sua casa, no seu escritório, para que você veja isso sempre. O que você vê mais, você se compromete. Se você não vê, você acaba esquecendo. Esse é um ponto muito importante. Visualização é uma estratégia clássica de sucesso. Visualizar o que você quer. Por isso que eu recomendo que você, sabe, veja menos televisão, nem tenha televisão em casa, sabe? A televisão que eu e a Karina temos, a gente vê séries no Netflix, filmezinho, uma vez ou outra, esse tipo de coisa. A gente não gasta, não fica torrando tempo com esse tipo de baboseira, de perda de tempo. Então eu quero que você esteja focado nisso. Se concentre nessa imagem que você está criando agora, coloque-se em um local visível e tenha rituais em relação a essa imagem. Talvez você olhar para o seu celular, para aquelas metas que você tem, ler aquilo para você e respirar fundo em relação àquilo para alterar sua fisiologia. Você olhar para aquela cartolina ali que você colocou em algum lugar da sua casa com a sua xícara de café de manhã e você dizer em voz alta cada um daqueles elementos para você. Esse tipo de coisa são coisas poderosas que você pode fazer. Só que a maioria das pessoas não fazem. E eu quero que você seja uma pessoa diferenciada. Então, o 19º passo é coloque as metas em local visível. Seja sincero comigo, se tiver alguém no seu pé te cobrando sobre alguma meta, você vai funcionar melhor ou pior? Você pode dizer assim, não, Wendel, eu vou funcionar pior, eu gosto de trabalhar de uma forma bem leve, sem cobrança. O fato, experiências científicas, como o experimento de Hawthorne, que aconteceu na Inglaterra, enfim, numa fábrica de lâmpadas, mostrou, por exemplo, que quanto mais observado as pessoas se sentem, mais elas produzem, mais elas entregam. Quando você aumenta a luminosidade de uma linha de produção de fábrica, as pessoas percebem que está muito iluminado, elas se sentem observadas e elas produzem mais. Então, se você está tendo dificuldade de atingir alguma meta que você tem, a minha sugestão para você, nesse passo, que é o 20º passo, né, é arrume um guardião. Arrume uma pessoa que vai te cobrar. Sabe cada uma das metas? Bota o nome de cada uma daquelas metas num guardião. Uma pessoa da sua família, do seu trabalho, não sei. E você vai chegar para aquela pessoa e falar, ô Márcia, ô Ana, ô João, você é o meu guardião em relação a essa meta. O que eu espero que você faça? Que você me cobre em relação a essa meta. Que se eu não fizer essa meta até tal data, sabe, você tem que ficar bravo, ficar puto comigo e tal. Eu quero que você arrume um guardião para ele te cobrar, para que ele vire aquele Capitão Nascimento no seu pescoço ali atrás de você, porque aí você vai performar muito mais. Eu explico com profundidade isso no método Cronos, não tenho como falar muito sobre isso, mas essa estratégia ela funciona muito bem. Arruma alguém para essa pessoa poder te cobrar em relação ao que você quer. Se você quiser levar esse jogo para um nível diferente ainda, você pode apostar com o guardião. Sabe, algo do tipo assim, guardião, olha, minha meta é essa aqui, eu tenho que chegar até aqui fazendo tal coisa, eu tenho que chegar até esse número de perda de peso, eu tenho que passar tanto tempo com meu filho, isso com a minha família, e se eu errar, cada vez que eu errar eu te dou R$1.000. Ou então se eu chegar no final do processo e não conseguir atingir essa meta, eu te dou R$500. Ou então eu te dou o meu computador, o meu notebook, o meu celular, aposta alguma coisa. Isso vai fazer você falar assim, meu Deus do céu, eu tenho que atingir esse negócio e tal. Você vai se perceber muito mais estimulado e motivado para poder fazer o que você tem que fazer, tá bom? Então pensa nisso. Sozinho você não chegou aonde você precisava. Será que você vai conseguir chegar agora? Minha sugestão é que você tenha um guardião, isso vai te ajudar muito. Arrume guardiões. 21º passo, olha só, você já está no 21º, parabéns, hein? Yes! 21º passo tem a ver com foco. Esteja focado. Quando você foca em alguma coisa, no que é realmente importante para você, eu sugiro que você foque nas suas metas em relação aos próximos 12 meses da sua vida. Não veja mais nada na frente, foca somente nisso. Você vai perceber o quanto a sua vida vai se transformar. O quanto você não vai ficar igual as pessoas que ficam perdendo tempo, sabe, vendo videozinhos engraçadinhos, perdendo tempo agradando as pessoas, tomando cervejinha com os amigos, falando sobre as mesmas bobagens e a vida não muda. Sabe, eu percebo pessoas que sabem hoje mais sobre o seu time de futebol do que como mudar a sua vida financeira. E eu acho isso, na minha opinião, uma imbecilidade. Eu acho que é muito mais inteligente quando você sabe coisas sobre como mudar a sua realidade, sobre como mudar o seu jogo. Isso para mim é muito mais importante. Foco tem a ver com isso. Então quando você se concentra e foca em alguma coisa, outras coisas saem do foco. Deixa eu te dar um exemplo disso aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer com a minha mão aqui, que está toda cheia de calos de academia aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. Perceba o seguinte. Você está vendo que a minha mão está sob foco agora, né?
Tá vendo? E os quadros aqui atrás, eles não estão focados, tá vendo? Você não tá vendo os detalhes mais desse quadro, você tá vendo os detalhes da minha mão. Perceba? Então você está focado aqui. Quando você se concentra em alguma coisa, o foco voltou para mim agora. Quando você se concentra em alguma coisa, todo o resto deixa de fazer muita importância, muito sentido. Você não vê detalhes do resto. Quando eu coloquei a minha mão aqui na frente para você aqui, você está vendo aqui a minha mão, tá? Só que os quadros deixam de... Ó, agora você está vendo o detalhe dos quadros. Agora você não está. Você está prestando atenção nisso? Então foco tem a ver com isso. Tem a ver com você se concentrar no que é mais importante e esquecer o resto. É assim que as pessoas vitoriosas fazem. E para que você consiga se concentrar e ficar focado, que é o nosso 21º passo aqui, para que você consiga estar focado, você tem que analisar o que te tira do foco. Faz uma análise então agora. Se você puder, faz uma lista agora. Sabe o papel e caneta? Faz uma lista agora de coisas que te tirem do foco e como você vai neutralizar isso. É alguém que fica te pedindo coisas, vou dizer mais não, talvez é um aplicativo, vou deletar esse aplicativo durante a semana, baixa ele só no final de semana. O que é? Para que você possa se manter focado de fato. O que é? São distrações? Eu quero até te recomendar. Baixa um aplicativo chamado Freedom, é de uma borboletinha verde. Sua loja de aplicativos deve ter. Ou então entra no Google e pesquisa Freedom bloqueador de sites. Né? Eu não estou ganhando nada para falar deles aqui, mas eles são incríveis realmente. É um aplicativo, é um site que bloqueia sites no seu computador. Você não entra nos sites que ficam tirando seu foco, ele bloqueia. E bloqueiam também aplicativos. Talvez você fique entrando no Instagram demais, você quer bloquear isso daí. O Freedom faz esse trabalho. Então o que eu quero que você entenda? Você precisa mapear o que tira você do foco e criar estratégias para neutralizar isso. Não vem me falar que você não sabe criar estratégia. Por que merda é essa? Sabe? Como que você não sabe criar estratégia? Você tem que parar para pensar. Você nem pensou? Eu estou falando nesse vídeo aqui há 3 minutos, você nem pensou, então não vem com essa não. Então eu quero que você pare e pense como neutralizar cada um desses elementos que tiram você do foco, para que você se concentre e fique focado nas suas metas e nada mais. 22º passo, seja um mestre no uso da agenda. Sim, meu querido, agenda, você precisa usar uma agenda, você precisa entender de uma vez por todas. Se você definiu que você tem metas e se você não pegar essas metas aqui, quebrar elas em pequenas partes e colocar dentro de uma agenda de 8 às 9, 9 às 10, porque a agenda é ferramenta de execução. Se você não tem uma agenda, você executa meio que como um amador. O amador ele não tem hora para fazer as coisas, ele vai fazendo quando dá na cabeça dele. Ele faz quando sobra tempo. E se você é do tipo de pessoa que faz alguma coisa quando sobra tempo, você não vai vencer, não vai prosperar, não vai conseguir chegar onde você quer. Então, se torne um mestre em utilizar a agenda. Faça um caso de amor com a sua agenda em relação a definir o que você vai fazer, as prioridades que você tem, definindo hora para que aquilo aconteça. Ué, mas como é que eu faço isso? Agenda de papel ou digital? Tanto faz, o que você se sentir mais confortável. Mas eu quero que você construa uma agenda da seguinte forma. O que você vai fazer de 7 às 8, de 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, de hora em hora. Do horário que você acorda até o horário que você vai dormir. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até domingo, entendeu? Você tem que definir isso daí, senão, sabe, vai ser muito pouco provável que você faça. Por que não funciona, na minha opinião, e eu bato muito duro nisso no método Cronos, se você puder, vá para o método Cronos. Por que eu bato muito duro nisso? Porque se você não tem horário para fazer aquela atividade, você só tem essa atividade que você quer fazer numa lista de tarefas, sem ter data e horário para acontecer, você acaba não fazendo. Analisa quantas vezes você fez aquelas listinhas em papel de coisas que você tinha que fazer e você não fez porcaria nenhuma. Quantas vezes você fez aquele post-it, você não fez nada, entendeu? Agora, se você usa uma agenda, que você pode usar o Google Agenda, pode usar agenda de papel, whatever, o que você quiser, você define que hora você vai fazer cada coisa. E essas coisas que você está fazendo vai te levar para mudar o jogo naquelas notas das áreas da vida lá no começo. Lembra disso? Ou vão levar você para atingir as metas que você quer. Isso é muito legal, tá? Então faça, sabe, se torne um mestre na sua agenda, faça agendas poderosas e não desista. Lembra da resiliência? Você vai começar a fazer agenda, você vai ficar dar trabalho, você vai querer, vão começar a mudar as coisas do lugar, e aí você vai ficar, mas persiste. Com 3 semanas, pelas minhas pesquisas, pelos alunos que eu já conduzi, você vai conseguir ter grandes resultados depois de 3 semanas usando a agenda ali. Então não desiste. Verifica se essa rotina tem a ver com você. Essa pessoa, você não é uma pessoa, verifica se tem a ver com você. Essa pessoa acorda atrasada e ela ficou dando soneca ali no celular, acordou atrasada, pulou da cama, meu Deus do céu, eu tô super atrasado. Ela veste uma roupa ali de qualquer jeito, sai correndo porque tem uma reunião no escritório, no trabalho.
pega um pedaço de pão ou alguma coisa para comer e sai comendo no carro, desesperado no trânsito, chega no trabalho, chega atrasado, aí apresenta ali o projeto meio que de qualquer jeito, depois vai lá e come um pão com manteiga, um carboidratão ali no café da manhã, toma um leite, né, no escritório ali e vai trabalhar e já se sente muito mal, porque começou o dia tomando 3-0 da vida. Já passou por isso? Passou por isso hoje até? Passa por isso sempre? O nosso próximo passo aqui na construção de uma vida épica, de uma vida extraordinária, uma vida diferenciada, o redesenho dessa vida é você ter rotinas poderosas logo pela manhã. É importante isso, porque neurologicamente, se você tem vitórias pela manhã, você começa muito bem o seu dia. É como se você entrasse em campo já metendo 3-0 no adversário. Como é que você pode fazer para ter rotinas poderosas ao longo da manhã, tá? Minha sugestão para você começa no outro dia, dormindo bem, sem ficar mexendo com o celular na cama. Busca ter luminárias, aqui a gente tem algumas luminárias de cor mais amarelada, no vídeo deve estar parecendo branco, mas ela é bem amarela. À noite, aqui em casa, a gente deixa as luzes bem amarelinhas, abajur no quarto, poucas luzes, com 3 luzes ligadas na casa inteira, luzes amarelas e fracas, porque isso não vai bloquear a sua produção natural de melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. Se você fica com aquelas luzonas brancas lá na sua casa, aquele celular gritando no seu rosto ali, aquela luz branca, você não vai conseguir dormir bem. Então começa dormindo bem, sem celular na cama, aquela coisa toda. Fazendo isso, você vai ter um sono restaurador. De manhã, o que eu sugiro que você faça? Ao você levantar, sentando ali na sua cama, sabe, faz um exercício de respiração. Não estou nem falando para você meditar, não estamos nem longe nisso. Se você quiser meditar, melhor ainda. Mas faça um exercício de respiração. 2 minutos respirando profundamente, limpando a sua mente, sendo grato por tudo que tem acontecido na sua vida. Você tem sido grato por tudo que tem acontecido na sua vida? Então, sabe, um exercício ali de respiração, primeiro ponto. Depois de respiração, esse exercício logo pela manhã, faça um exercício de visualização. O que você quer que aconteça naquele dia? Quais são as 3 coisas poderosas que você quer que aconteça naquele dia? São coisas que você já planejou na sua agenda, até porque você não é bobo nem nada, né? Então, o segundo ponto é essa mentalização poderosa. Depois disso, um outro ritual que eu recomendo para você, tome um café da manhã saudável. Coma porção de fruta de manhã, sugiro muito mamão, porque mamão tem uma enzima chamada papaína, que ajuda muito na digestão. Eu, por exemplo, como todos os dias, eu e a Karina, minha amada, a gente come todo dia mamão num bowl, né? Como é que fala? Numa tigela, né? A gente sempre coloca mamão, granola, de boa qualidade, né? Recomendo sempre, se me segue no Instagram, você vai ver lá que eu sempre falo sobre meu café da manhã e tal. Aveia, granola, mamão e uma laranja espremida ali, né? Não suco de laranja, não é uma laranja que você mesmo espremeu. Isso faz uma porção incrível de carboidrato de manhã. Carboidrato, sabe, de alto valor biológico, um carboidrato não processado, incrível, genial, tá? E faça injeção de proteína de qualidade. E eu recomendo muito fortemente ovos, se possível ovo orgânico. E aí come ali os seus ovos na minha dieta, né? Que minha mulher ela é nutricionista, então ela que define. Então eu como 5 a 6 ovos por dia, todo dia de manhã, ovil com a gema mole, incrível, tudo mais. Então você tem que saber o que você vai comer em relação a quantos ovos, né? Se você prefere cozido e tal, buscar uma pessoa para poder te ajudar em relação à nutrição seria incrível. Mas eu quero que você entenda isso, sabe? Não vai se encher de carboidrato, encher de açúcar, esse tipo de coisa, não faz isso, sabe? A gente não toma leite de manhã, a gente não toma leite nunca, né? Sabe, um cafezinho ali preto ali, e é isso, sabe? Com fruta, aveia, ovos e tudo mais. Então, sabe, toma um bom café da manhã para você poder começar vencendo, isso é muito importante, tá? Depois disso, se você conseguir ainda, no período da manhã, fazer uma leitura de algumas páginas, lindo! Você fechou ali um ritual matutino, onde você teve exercício de respiração, visualização, um café da manhã poderoso e você teve ali exercício para fazer uma leitura, tá bom? Se você conseguir encaixar exercício físico de manhã ainda, é espetacular. E aí você vai trabalhar já metendo 5 a 0 na vida, vai ser incrível isso, tá? Então reestrutura a sua manhã para que você possa se sentir mais poderoso, mais produtivo. Vamos lá. 24º passo para reconstruir a sua vida, para redesenhar, aprenda a dizer não. Com tudo isso que a gente está colocando que você vai ter que fazer para poder reconstruir sua vida, eu sei que muitas pessoas estão pensando, Wendel, mas e as pessoas da minha família, os meus amigos? Entenda, você vai ter que aprender a falar não. Se você fala sim para as pessoas o tempo todo, você acaba sofrendo muito com isso. As pessoas, elas vão ficar pedindo coisas para você e as pessoas não pedem as coisas para quem está livre, as pessoas pedem coisas para quem resolve. De repente você é essa resolvedora, esse resolvedor da vida dos outros.
E se você ficar resolvendo as coisas para os outros o tempo todo e não resolve as suas coisas, você vai sofrer muito com isso. Não estou dizendo aqui para você se tornar uma pessoa egoísta da noite para o dia. Não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo sobre você aprender a falar um pouco mais de não. Lembre-se, quando você está no avião e acontece uma despressurização, o que o capitão diz, né? Quando se houver uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão na sua frente. Coloque a máscara primeiro em você, depois em outras pessoas. Então, é isso. Primeiro cuidar das suas coisas, depois das outras pessoas. Isso é crucial, isso é princípio da vida. Primeiro você. E de repente você fica aí fazendo de tudo por aqueles filhos que vão embora. Se eles vão embora, sim. E você fica tentando facilitar a vida dos seus filhos, você está formando filhos que vão ser homens horríveis em relação às suas vidas porque não conseguem resolver problemas. Você fica fazendo de tudo pela sua família, de tudo pelas pessoas ao seu redor e você está privando essas pessoas de passar por dificuldades que vão ajudar essas pessoas a amadurecer. O que amadurece as pessoas? Pessoas servindo a elas? Não, o que amadurece as pessoas é dificuldade. Eu quero que você entenda isso. Você precisa aprender a falar não. Precisa falar um pouco mais de não para as pessoas. Isso é libertador. Quantas vezes os meus alunos passam por isso, aprendem a falar não, falam um pouco mais de não e vê que ninguém foi embora. E outra, se você falar não para alguém, essa pessoa virar a cara para você, foi um preço barato para descobrir que aquela pessoa não merecia a sua atenção há muito tempo. Então isso é importante. Se a pessoa te ama de verdade, ela vai entender que aquele nãozinho que você deu ali é porque você está focado nas suas coisas naquele momento e ela tem que entender isso. Porque muita gente fala assim, mas você está falando não para mim porque você está sendo egoísta. Peraí, vamos entender egoísta. Eu tenho a minha lista de prioridades, eu estou me colocando em primeiro lugar da minha lista. Você tem sua lista de prioridades, você está me colocando em primeiro lugar da sua lista? Ah, não tá? Então deixa eu entender, você quer ficar em primeiro lugar na sua lista de prioridades e você quer ficar em primeiro lugar na minha lista? E sou eu que sou egoísta? Você entende isso? E se cada um cuidasse um pouco mais da sua vida? Não estou dizendo aqui para você não cuidar mais e ajudar mais ninguém, não é isso. Não estou falando de casos onde os seus pais estejam com uma enfermidade ou que tem alguém doente ou precisando de ajuda extrema, não estou falando disso. Mas na maioria das vezes, entenda, na maioria das vezes o que acontece é o seguinte, as pessoas usam você, as pessoas estão usando você e fazendo você de capacho, fazendo você de escada, eu não quero que isso aconteça mais. Para redesenhar a sua vida, você precisa se posicionar e dizer um pouco mais de não para as pessoas. Então faça uma lista agora das pessoas e situações que você tem que falar um pouco mais de não para essas pessoas. Faz esse compromisso com você, faz essa lista poderosa agora e comece a praticar isso. 25º, se afaste de pessoas negativas. 25º passo para você redesenhar a sua vida, você se afastar de pessoas negativas. Isso mesmo! Eu mesmo tive que acabar com muitas amizades que eu tinha, porque essas pessoas, eu percebi que essas pessoas não agregavam para mim. São pessoas que eu tive contato quando eu era adolescente, criança até, mas eu percebi que ao longo da minha vida eu fui me tornando uma pessoa positiva e aquelas pessoas muito negativas. E o que eu percebi? As pessoas vibram em frequências. E se eu quero vibrar numa frequência e eu estou convivendo com pessoas que vibram em outra frequência, eu não vou conseguir vibrar naquela frequência. Uma frequência de pessoas que realizam, fazem, sabe, são protagonistas. E se você convive com gente que é vítima o tempo todo, com gente que reclama, com gente que é pessimista, você não vai conseguir prosperar e vencer. Sabe, não vai conseguir ter esse equilíbrio na vida toda. Porque se você quer ter acesso a amigos novos, coisas positivas acontecendo, você tem que abrir espaço para isso. Se o meu guarda-roupa está lotado de roupa, eu não consigo colocar roupa nova se eu não tirar roupas antigas. E o que eu quero que você entenda? Você precisa tomar decisão em relação a algumas pessoas, que possivelmente você tem que se afastar, conversar menos, ter menos contato. Wendel, mas se essas pessoas são pessoas da minha família, o que eu faço? Se for família, onde eu não estou dizendo do seu marido ou da sua esposa, aquela família um pouco mais distante, você precisa ter um pouco menos de contato com essas pessoas. Vai por mim, isso é importante para o seu avanço. Vai por mim. Agora, se você percebe que a pessoa que convive com você, o seu cônjuge, o seu namorado, o seu esposo, o seu marido, essa pessoa negativa, eu acredito que você tem que ter uma conversa muito franca com essa pessoa. Dizer realmente o que você pensa em relação à reclamação, em relação ao vitimismo, em relação à negatividade. Fazer essa pessoa ver o quanto ela está sendo negativa em relação ao que acontece na vida. É importante você ter esse nível de alinhamento com a pessoa. E se você perceber com o tempo que não há mudança nenhuma daquela pessoa, você pode pensar em tomar uma decisão em relação ao relacionamento, mas sempre tendo uma conversa com muito amor, sempre tendo uma conversa muito aberta, tendo paciência, insistindo, persistindo, para que você possa alinhar essas coisas com quem mora com você, com quem está dentro do seu, embaixo do mesmo teto que você. Mas outras pessoas que são negativas, pessimistas, se afaste dessas pessoas.
Eu tenho certeza que a vida te trará pessoas muito mais positivas para fazer parte desse núcleo de amigos e de pessoas próximas a você. 26º passo, olha que lindo, estamos chegando na reta final. Desenvolva a habilidade de viver o poder do agora. Se ancorar no agora. Desenvolva o poder de viver o agora. Muitas pessoas estão vivendo em dois momentos das suas vidas onde nada pode ser feito. Ou a pessoa está vivendo no passado, lembrando de coisas horríveis que aconteceram, lembrando de coisas complicadas, com medo, com aquelas sombras do passado, sabe? Falta de dinheiro, desemprego, decepção amorosa. Ou é pior, essa pessoa fica vivendo no futuro, onde ela não pode fazer nada também. Ela fica ansiosa por coisas que deveriam estar acontecendo e não estão. E se você vive no passado ou no futuro, você está muito enrolado. Você tem que viver no momento agora. E olha que nome lindo, você tem que viver no presente. E se você consegue viver mais no presente, ancorar você no presente, seus pensamentos estarem no agora de fato, eu não quero dizer para ser irresponsável e não pensar no seu futuro e viver o agora, desfrutar o agora, gastar todo o seu dinheiro agora. Não estou falando disso. Eu estou falando de você se concentrar no que você pode fazer hoje para vencer amanhã. Você entende? O que se depende de mim hoje? O que eu posso fazer hoje? Como é que eu posso viver o meu agora? Existem algumas ferramentas que você pode ter para poder desenvolver essa habilidade de viver o agora. A primeira ferramenta que eu recomendo que você desenvolva, a primeira habilidade que eu recomendo que você desenvolva, é a habilidade de observar coisas simples que estão acontecendo ao seu redor e são pequenos milagres. Eu tenho um hábito que toda vez que uma comida chega, um prato chega, um almoço, um jantar, um café da manhã chega, eu tenho um hábito de cheirar a comida. Quando eu cheiro aquela comida, muita gente acha assim, nossa, o Wendel tá achando que a comida está estragada e tal, não é isso. Mas quando eu cheiro aquela comida, eu me conecto a ela, eu sinto o calor da comida, sabe, no meu rosto, eu passo o nariz para cá e para lá, eu sinto que aqui tem sei lá, né, um omelete, aqui eu sinto que tem um legume refogado. E quando eu sinto essas diferenças de nuance, eu me ancoro e eu vejo agora. Eu vejo aquela refeição e os meus pensamentos ficam todos ali. Quando eu tenho dois filhotes, né? Eu e a Karina temos dois filhotes, que é o Tony e Ted. Não sei se você me acompanha no Instagram, segue lá que você vai ver eles direto lá. E quando eu tô com o Tony e Ted, eu não penso em mais nada, sabe? Então outra sugestão, tenha cachorros, tenha gato, tenha animais. Isso vai te ajudar a ancorar no agora. Isso é muito importante. Porque se você fica ansioso demais pensando no futuro ou passado, isso a níveis mais elevados desencadeiam coisas terríveis como depressão. Eu não quero que você fique assim. Eu não quero que você sofra disso como as pessoas sofrem. Desenvolva a sua habilidade de viver o agora. O futuro, se você ficar pensando nele, nada vai acontecer. A pergunta que tem que ter é o seguinte, você definiu suas metas lá atrás, você está usando uma agenda. Se concentra no que você está fazendo hoje na sua agenda, para que você atinja a sua meta que está no futuro. É só isso. Então se concentra no hoje, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer hoje. Só isso. E curte cada um desses passos. Não fica preocupado onde você tem que chegar, senão você vai pirar. Não faz isso com você. Se concentra nesse agora. Se concentra no que você está fazendo agora. Desenvolva essa habilidade de viver o agora. Sabe? Pega um cafezinho, olha no horizonte, vê as nuvens passando. Desenvolve essa habilidade de viver o agora. Passado não resolve a sua vida, nem o futuro. O agora resolve. E o 27º passo é você fazer 3 perguntas para você todos os dias. Pelo resto da sua vida, por toda a sua vida, você fazer essas 3 perguntas para você todo santo dia. A primeira pergunta é, será que eu estou gastando tempo com as coisas que me energizam, que me fazem feliz? Se pergunte isso todo dia, você está gastando tempo seu, que é a coisa mais preciosa que Deus te deu, o seu tempo. Será que você está gastando isso todo dia com as coisas que mais te deixam felizes? O segundo ponto, será que você está deixando tempo para as pessoas que você quer ver feliz? Você está tendo tempo para essas pessoas, a pessoa que você mais ama, as pessoas que você está tendo tempo para essas pessoas? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, será que no dia de hoje, será que nessas últimas semanas, você deixou sua marca no mundo? Você percebeu que você fez algo realmente diferenciado e as pessoas estão te admirando por conta disso, não por conta do seu ego, não é isso, mas por perceber que você se tornou uma pessoa melhor, que você tem ajudado as pessoas, que você tem feito diferença na vida das pessoas. O 27º passo é isso. Se faça essas 3 perguntas todo santo dia. Tenho definido tempo para o que me faz mega feliz, mega realizado. Tenho definido tempo para as pessoas que eu mais amo e se você tem deixado a sua marca no mundo. Redesenhe as suas vidas com esses 27 passos. Espero que você tenha gostado dessa jornada. Foi um prazer estar aqui contigo e eu quero te convidar. Aplica tudo isso.
Aplica tudo isso de verdade na sua vida. Esse conjunto de conteúdo que eu te passei aqui não é para você ter contato com isso uma vez só. Eu quero que você veja isso 3, 4, 5 vezes. Eu quero que você veja, escute isso toda semana pelos próximos 6 meses, para que você tenha isso, sabe, voltando na sua mente. Eu quero que isso se torne um guia para você. Porque a coisa que eu mais quero é te encontrar em algum evento pelo Brasil, num Protagon, em algum evento, um Protagon é um evento meu, qualquer lugar. A gente se encontrar no aeroporto da vida, num restaurante, eu não sei, você fala assim, Wendel, eu transformei a minha vida com aqueles 27 passos. Daqueles 27 passos eu percebi que tinham 15 passos ou 20 que eu não estava tomando na minha vida e eu mudei a minha vida por conta daquilo. Isso tem a ver com a minha missão e eu vou ficar muito feliz. Lembre-se, continue construindo uma vida épica. Até mais.